Olá, eu me chamo Camila Neri Guidini, curso 4º ano de Agronomia da UEL. Sou orientada pelo professor Dr. Claudemir Zuccarelli. Minha bolsa de iniciação científica é proveniente da CNPq e o meu trabalho é sobre adubação nitrogenada em diferentes doses e épocas nos teores bromatológicos da cultura do milho para silagem. O milho é uma das culturas mais importantes do mundo. Sua maior destinação é para a alimentação animal na forma de ração, pela elevada composição de lipídios e carboidratos. Também é uma grande opção para a silagem, pelo alto volume de massa seca produzido, elevado teor nutricional e digestibilidade. A sua constituição depende, dentre outros fatores, de uma adubação equilibrada, principalmente do nitrogênio, nutriente mais exigido pela cultura, pois interfere no crescimento, no teor nutricional e participa de assimilados da planta. É fundamental, então, a definição das melhores doses e épocas de aplicação de nitrogênio, para garantir ou incrementar a qualidade de matéria-prima na silagem. O nitrogênio aplicado tardio pode favorecer os teores nutricionais, por ser disponibilizado após a conclusão do desenvolvimento vegetativo. As respostas podem variar de acordo com o nitrogênio nos estádios anteriores. Dessa forma, o objetivo do trabalho é avaliar os efeitos de doses e épocas de aplicação da adubação nitrogenada na proporção de folhas, caule e espigas, bem como na constituição dos grãos de milho a ser utilizado para a silagem. O experimento foi conduzido na Fazenda Escola da Universidade Estadual de Londrina. Os dados pluviométricos utilizados são provenientes do IAPAR. A cultivar utilizada foi a 30F53, e o delineamento experimental foi em blocos casualizados em esquema fatorial de 2 por 5, com 2 doses de nitrogênio na época vegetativa e 5 doses de nitrogênio na época tardia. A época vegetativa realizada as 2 primeiras doses de nitrogênio foi a V6. E a época tardia realizada as 5 doses de nitrogênio foi a VT. A fonte de nitrogênio utilizada foi a ureia, e o sistema empregado foi o de plantio direto. Então, foi realizada a colheita ao acaso de 2 plantas por parcela na fase R5. Foram levadas para estufas, foram secas, segmentadas, em seguida foram pesadas para a determinação da massa seca de colmo, massa seca de folha, massa seca de espiga e a massa seca total. Completando o ciclo da cultura, foi colhido 10 espigas ao acaso de cada parcela, para determinação de nitrogênio e proteína bruta, pelo método de destilação e titulação. Os dados foram submetidos à análise de normalidade e homogeneidade de variância. Quando houve efeito, foram analisados ao nível de significância de 5%. As médias dos tratamentos qualitativos do N vegetativo foram comparadas pelo teste F, e as médias dos tratamentos quantitativos no N tardio foram submetidos à análise de regressão. Conforme a NAVA, não houve efeito significativo para a massa seca de colmo, mas houve efeito na interação de N vegetativo e N tardio, para a massa seca de folha, a massa seca de espiga e a massa seca total. Houve também efeito isolado para o N no grão e a proteína bruta. Na massa seca de folha, massa seca de espiga e massa seca total, quando não houve aplicação de nitrogênio na fase vegetativa, o ponto máximo atingiu 69 kg por hectare, 45 kg por hectare e 49 kg por hectare, respectivamente, de N tardio. Quando houve aplicação de 160 kg de nitrogênio na fase vegetativa, o ponto máximo atingiu 20 kg por hectare, 35 kg por hectare e 31 kg por hectare de N tardio, respectivamente. O NV 160 é superior ao NV0 nas doses inferiores a 40 kg de N tardio. Nessa dose se igualam, e doses acima dela, o NV 160 se torna inferior. O nitrogênio do grão e a proteína bruta obtiveram um ajuste quadrático, em função das doses de nitrogênio tardio, no qual passaram a influenciar positivamente até a dose de 47 kg de nitrogênio por hectare. Conclusão: a aplicação tardia de nitrogênio entre as doses de 40 a 50 kg por hectare eleva a proporção de espiga na planta e incrementa o teor de nitrogênio e de proteína nos grãos, independentemente da dose aplicada na fase vegetativa. Já a aplicação de 160 kg na fase vegetativa, aliada à aplicação de doses acima de 50 kg na fase tardia, prejudicam o crescimento e partição de massa seca na planta e também a qualidade dos grãos. Gostaria de agradecer à CNPq pela disponibilidade da bolsa, à UEL por toda a estrutura e ao meu orientador e professor Claudemir Zuccarelli pela oportunidade da pesquisa.